Olá, eu sou a Sara Luísa e vou apresentar um trabalho sobre a observação de um comportamento discriminatório em relação à vestimenta, e eu fui orientada pelo professor Márcio Borges Moreira. Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre o padrão de beleza, onde nossa sociedade atual está exposta a muitos padrões de beleza que vêm sendo jogados para nós por meio das mídias mundiais. E cada sociedade ela vai ser influenciada pelo seu próprio contexto histórico também. No Brasil, esse padrão de beleza vai estar associado a pessoas brancas, magras, de olhos e cabelos claros, o que é uma problemática, porque representa menos da metade da população, já que, de acordo com o IBGE, em 2022 eles fizeram uma pesquisa que os resultados apontaram que 54% da população brasileira se autodeclara negra ou parda. Ou seja, toda essa parcela que não se encaixa nesse padrão de beleza está sujeita a sofrer com preconceitos. E o que é o preconceito? Bom, para a psicologia social, o preconceito vai ser um conjunto de atitudes negativas direcionadas a um indivíduo ou grupo de indivíduos. Assim como os diversos construtos psicológicos, o preconceito é um fenômeno que apresenta raízes sociais, culturais e econômicas, e pode vir a gerar como consequência discriminação, atos de segregação e marginalização de uma pessoa ou grupo. E para além do preconceito quanto à raça, a gente vai ter também o preconceito quanto à vestimenta, que nós podemos perceber que socialmente foi estabelecida essa relação muito estreita entre a moda e a mulher. E analisando a história da moda, a gente consegue perceber a imposição dos limites que foram desenvolvidos pela sociedade em relação à sexualidade feminina, relacionando a postura sexual dessa mulher à sua vestimenta. E a associação de vulgaridade às roupas mais positivas do corpo feminina, ela é uma realidade. E para se evitar essa vulgarização, as mulheres evitam a todo custo a utilização de tais roupas. Sobre a atitude. Para a abordagem da análise do comportamento, a atitude são avaliações de objetos, pessoas e eventos sem a necessidade de contato direto com tais estímulos. De acordo com Neiva e Mauro, as atitudes elas são construtos psicológicos que dizem respeito a sentimentos pró e contra pessoas e coisas com as quais todos entram em contato. É como os indivíduos se posicionam diante de diferentes estímulos do mundo, de maneira positiva ou negativa. A atitude nessa perspectiva vai se caracterizar como uma posição avaliativa e constante assumida pelas pessoas. Misael Santos e De Rose, eles vão exemplificar como a mídia representa pessoas negras sempre em um contexto negativo, o que padroniza a ideia do que o negro é mau. E além dessa questão da raça, nós temos também o estereótipo da vestimenta, onde pessoas que andam na rua com roupas mais largas, com roupas consideradas desarrumadas, elas vão ser frequentemente taxadas como pessoas pertencentes a um nível social desfavorecido ou até mesmo com pessoas em situação de rua. Bom, foi utilizada a escala diferencial semântico EDS no trabalho, que contém 13 pares de adjetivos opostos e que tem os seus valores atribuídos a cada par, variando de 1 a 7. A gente consegue ver o exemplo na imagem, onde os pares adjetivos opostos são triste e alegre, e onde os valores atribuídos de 1 estão mais próximo do adjetivo negativo e o 7 do adjetivo positivo. E o participante deveria assinalar o ponto em que ele achava mais pertinente para sua avaliação. O objetivo do trabalho foi investigar o efeito da observação de um comportamento discriminatório em relação à vestimenta sobre a mudança de atitudes relacionadas a personagens fictícios por meio da leitura da história em quadrinhos, a partir das avaliações segundo a escala diferencial semântico. Bom, o método. Participaram da pesquisa 3 estudantes universitários. O delineamento utilizado foi sujeito como seu próprio controle. A pesquisa ocorreu de forma remota, no caso da pesquisadora, na sua própria casa, e no caso do participante, as únicas exigências era que ele estivesse num local silencioso e com poucas ou nenhuma interrupção. Os materiais foram um laptop,
navegador do Google, o cronômetro e um aparelho telefônico. E os instrumentos foram o formulário de TCLE, a apresentação da história em quadrinhos e o formulário EDS. Bom, esses foram os personagens que participaram da minha história em quadrinhos. Nós conseguimos ver propositalmente alguns personagens um pouco mal vestidos, com roupas mais informais, e outros personagens mais bem vestidas, com roupas mais formais. A minha história ela acontece basicamente num contexto de uma loja de sapatos, onde os personagens que são a vítima 1 e a vítima 2 vão comprar esses sapatos e a agressora, que é a vendedora dessa loja, ela trata eles muito mal por acreditar que eles não têm condições de estarem comprando ali naquela loja pela forma como eles estão se vestindo. Vamos falar sobre o procedimento, que ele foi dividido em 3 etapas: o pré-teste, a leitura da história em quadrinho e o pós-teste. No pré-teste, os participantes avaliavam a fotografia dos personagens sem ter lido a história em quadrinho ainda. E aí eles liam a história em quadrinho e participavam, iam para o pós-teste, onde eles avaliavam novamente esses personagens, só que eles já tinham lido a história em quadrinho. E isso aconteceu para que nós pudéssemos avaliar se houve a mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens da história em quadrinho. Sobre os resultados, nós vamos ter aqui na imagem, no eixo X, os adjetivos, no eixo Y, a avaliação desses personagens, e nós vamos ter a legenda também, onde nós temos o pontilhado azul sobre a avaliação do pré-teste e a linha contínua vermelha na avaliação do pós-teste. Os resultados eles foram divididos em fator 1 e fator 2. O fator 1 nessa parte da esquerda, que está em branco, e o fator 2 nessa parte destacada pelo retângulo cinza. Por que nós dividimos esses fatores? Porque eles foram agrupados primeiramente para facilitar a nossa análise, e ficaram no fator 2 os adjetivos passivo, lento, pobre e submisso, que são adjetivos que não necessariamente eles são adjetivos negativos ou adjetivos positivos, vai depender da interpretação desse indivíduo e de todo o contexto da história. Então, a gente pode até perceber, a gente vai perceber mais na frente, que normalmente a avaliação do fator 2 ela é oposta à avaliação do fator 1. Nós vamos ter a avaliação da personagem agressora, da personagem neutra e dos dois personagens vítimas. Sobre o participante 1. Participante 1, no pré-teste, ele avaliou todos os personagens de forma positiva, fazendo um adendo ali sobre o fator 2, que ele avaliou de forma negativa a personagem agressora. E no pós-teste, ele avaliou todos positivamente, com exceção da personagem agressora, que também teve o seu fator 2 oposto, de forma mais positiva. O participante 2, no seu pré-teste, também avaliou todos os personagens de forma positiva e no seu pós-teste avaliou somente a personagem agressora de forma negativa. Já o participante 3 foi completamente diferente dos outros participantes. Ele avaliou no pré-teste a personagem agressora e a neutra positivamente e os personagens vítimas negativamente e inverteu esses resultados no pós-teste, onde a personagem agressora e a neutra tiveram um resultado negativo e os personagens vítima 1 e vítima 2 tiveram um resultado positivo. Novamente, mostrando aí nesse resultado do pós-teste sobre a vítima 1 e vítima 2, que eles tiveram um resultado no fator 2 diferente. No caso, a vítima 1 teve um fator 2 de forma negativa e a sua avaliação no fator 1 era positiva, e no pré-teste nós temos os personagens agressivo e neutro com avaliação no fator 1 negativa e no fator 2 uma avaliação positiva e no fator 2 uma avaliação negativa. Bom, um pouco sobre as observações que nós encontramos no resultado. Nós podemos observar que houve uma variação muito grande sobre a personagem agressora. Nos 3 personagens nós conseguimos observar. Conseguimos observar também uma queda na avaliação da personagem neutra
e conseguimos observar que os personagens Vítima 1 e Vítima 2 mantiveram uma boa avaliação. Nos dois primeiros participantes, eles já tinham uma avaliação boa no pré-teste e continuaram tendo uma avaliação boa no pós-teste. E houve também uma mudança significativa em relação ao eixo 1 e o eixo 2. Então, nós conseguimos perceber em muitos dos resultados que os participantes avaliaram de forma positiva o fator 1 e de forma negativa o fator 2 e vice-versa. E para os três participantes, nós conseguimos verificar que houve sim uma mudança de atitude para todos os personagens. Bom, e sobre a discussão? A gente consegue chegar a uma conclusão, então, que a leitura da história em quadrinhos, ela realmente produziu efeito na avaliação dos personagens de todos os participantes, ou seja, houve sim essa mudança de atitude após a leitura da história em quadrinho em relação a esses personagens, apesar deles serem personagens fictícios. E dessa forma a gente consegue concluir que o presente estudo cumpriu com seu objetivo ao permitir verificar que a leitura da história em quadrinhos ela é sim capaz de produzir mudanças de atitude em relação ao comportamento discriminatório em relação à vestimenta. E é isso, muito obrigada.